Olá, esta é a aula número 3 daquela lista preparatória para os alunos do segundo ano do médio. A referência às aulas do Centro de Mídia, mais as duas avaliações que nós tivemos aí, a AP e a ADI. Então, habilidades que foram cobradas lá. Então, na aula passada, nós falamos sobre o volume, certo? Do cubo e do paralelepípedo ou prisma com base retangular. Fizemos uma questão do Enem para treinar essa ideia. Agora nós vamos falar sobre o volume do cilindro, que é um dos temas da geometria espacial. Só para recordar, de uma maneira geral, igual a gente viu na aula anterior, o volume é dado pela multiplicação da base vezes a altura desse sólido geométrico. Então a gente deduziu as fórmulas do cubo e do paralelepípedo, que estão na aula anterior, não vou repetir novamente, mas o conceito é importante porque agora nós vamos fazer o volume do cilindro. O cilindro ele é um sólido geométrico que faz parte dos corpos redondos, que são compostos por formas geométricas que têm características do círculo. Então, por isso que nós estudamos a geometria plana, para lembrar aquelas propriedades do círculo, para a gente aplicar aos temas do segundo ano. É provável que a gente vai resgatar esses temas novamente ao decorrer do ano, porque é um tema do segundo ano do ensino médio. Geralmente no currículo era trabalhado no quarto bimestre, mas veio essas questões aí, então a gente teve que dar conta em uma aula, ou talvez menos. Mas vamos lá, vai. Aqui o que a gente tem aqui? O cilindro ele é composto, a parte de baixo é composta por um círculo, e do lado a gente tem a altura, que não é novidade nenhuma para quem já estudou geometria plana, chamar de H a altura, certo? E como ele é composto por um círculo, ele tem as mesmas características. Ele tem raio, ele tem diâmetro, tem as mesmas coisas. Assim como o cone, assim como a esfera. Tá? Mas nesse momento nós vamos estudar somente o cilindro. Então ele tem raio, que é a distância do centro até a borda. Obviamente a parte de cima também é composta por um círculo. Se você, por exemplo, pegar uma tesoura, alguma coisa assim, cortar a parte lateral desse cilindro, ele tem um retângulo na lateral, certo? Ele é composto por um retângulo e dois círculos que vão formar a área superior e a área da base, ou duas bases. Mas não vou voltar muito nesse tema, porque vocês tiveram aula lá no centro de mídia. Então, de uma maneira geral, é feito o cálculo da área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, nós fizemos a dedução da fórmula da área do círculo nas aulas de geometria plana, que o círculo, qualquer círculo é dado por π vezes raio elevado à segunda potência, certo? Então, é a área de um círculo, vamos aplicar a mesma coisa. E o H, a altura, certo? Então, de uma maneira geral, a área da base vezes a altura. Para o cilindro, a gente vai fazer π vezes r elevado a 2, que é o cálculo da área de um círculo, vezes a altura desse cilindro. Isso é a maneira geral para calcular, ou seja, qualquer cilindro, independente do raio, independente do diâmetro, independente da altura, a gente vai aplicar essa fórmula para calcular. O valor do π, a gente pode usar a letra grega mesmo, podemos usar 3, que é muito comum, até facilita nos cálculos, ou 3,14, mas é muito comum usar 3, uma questão que nós vamos fazer do Enem, que trabalha essa ideia também, e a gente vai analisar. Hoje será só uma questão daquela lista, tá? Bom, a questão que eu preparei foi do Enem de 2019, e aí o tema dessa aula principal é o cálculo do volume do cilindro, mas ele vai trabalhar um tema da aula passada, no caso, o volume do cubo. Então vamos ler o problema, não tem nenhum desenho, é muito estranho, porque geralmente no Enem tem os desenhos dos sólidos e tal, né? Nesse caso aqui não veio, aí a gente pode fazer o desenho mais ou menos só para ficar mais fácil. Eu coloquei aqui os desenhos na aula e vocês veem aí. Enem 2019. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copo contendo limão e gelo. Suponha que o formato suponha um copo de formato cilíndrico, ou seja, a forma de um cilindro, com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros, está vendo que diâmetro é um conceito do círculo que nós discutimos nas aulas de geometria plana, certo? Altura 15 centímetros. Neste copo há 3 cubos de gelo
cujas arestas medem 2 centímetros cada e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e 5 meio centímetro ou 0,5 centímetros de espessura. Então, a espessura aí, no caso, está fazendo o papel da altura, que seria a grossura da fatia de limão, certo? Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo, são 3 cubos de gelo, e os limões, as rodelas de limão, são 2, ficarão imersos, ou seja, tudo dentro do copo junto com o refrigerante. Use 3 como aproximação de π, certo? Que é o que eu falei para vocês antes. E aí ele tem aqui a pergunta aqui, ó. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe neste copo, contendo as rodelas de limão e mais os cubos de gelo, certo? Com suas dimensões inalteradas, ou seja, não podemos mexer nas dimensões tanto do copo quanto tudo que foi apresentado aí, certo? E aí tem as alternativas, tá? É uma questãozinha um pouquinho trabalhosa, mas vamos lá. Bom, eu dividi essa questão em 4 partes. Então, a primeira parte é a gente calcular o volume, ou seja, o espaço que cabe dentro do copo. Por isso que nós chamamos de geometria espacial, certo? Então, o copo tem este formato, que é o cilindro, e ele falou que a altura é 15 e o diâmetro 6. Uma coisa importante de perceber, ele deu o diâmetro. Na fórmula nós usamos o raio, então nós precisamos lembrar dos conceitos do círculo, certo? Então aí, em vez de usar 6, só para lembrar o diâmetro de uma borda da outra, eu vou usar 3, que é a metade, que só para lembrar, o raio é a distância do centro até a borda. E na fórmula do círculo, assim como o volume do cilindro, nós usamos o raio também. Então já vou deixar aqui, ó, certo? É π, então no lugar do π ele pediu para usar 3, vezes o raio elevado à segunda potência, no caso o raio usei 3 porque é a metade do diâmetro, certo? Que é 6, e vezes a altura. Lembrando que primeiro você vai fazer o cálculo da potência para depois fazer as multiplicações. Então você vai fazer 3 centímetros elevado à segunda potência. Eu deixei a medida porque aí vai dar, quando você multiplicar tudo, vai dar centímetros cúbicos. Se você não quiser usar a medida, não tem problema, que aí está tudo em centímetros cúbicos, que é a unidade de volume, igual a gente discutiu na aula anterior. Então faz o cálculo que esse é o volume total do copo, certo? Agora vamos para o volume do gelo. O gelo ele falou que são 3 cubos de gelo, fiz aqui mais ou menos o desenho, certo? Cujas arestas, as medidas da lateral ou a linha, é tudo sinônimo de aresta, que são essas daqui, mede 2, certo? Como nós vimos na aula anterior, basta multiplicar as 3 medidas ou fazer elevado à terceira potência. Como são 3, então o volume obviamente vai ser 3 vezes maior. Então o volume de 1 seria 2 vezes 2 vezes 2, certo? Vai dar o volume e aí tem que multiplicar por 3. Eu deixei indicado aqui, ó, aquele 3 que está fora seria porque o volume vai ser 3 vezes maior, e esses 2 que estão dentro do parênteses, ele é o cálculo do volume de um cubo, certo? Então 2 vezes 2 vezes 2. Se você quiser fazer 2 elevado à terceira, vai dar a mesma coisa, tá? Coloquei a unidade também, mas se não quiser colocar, não tem problema, certo? Bom, agora o limão, certo? O limão ele falou que são 2 rodelas de limão, ó, o desenho muito bem, né? E aí a gente tem as medidas aqui do diâmetro, certo? 4 centímetros e 0,5 de espessura, no caso, está fazendo o papel da altura. A mesma situação do copo, porque nós temos 4 centímetros de diâmetro, mas na fórmula, que é derivada da área do círculo, nós usamos o raio. Então, em vez de usar 4, eu vou usar metade, que é 2. Tá? Então, o cálculo vai ficar assim, ó, o 2 que está fora do primeiro parênteses é porque eu tenho duas rodelas de limão, e aí eu tenho o que aqui? O 3 que é o valor do π, o R no caso do limão seria 2 centímetros, que é metade do diâmetro, que é 4 que ele deu, elevado à segunda potência, só para frisar, é a área do círculo, certo? E 0,5 que é altura ou meio centímetro, foi as medidas que ele deu, certo?
Você pode fazer o cálculo de 1, multiplicar por 2, mas já deixei indicado que aí você faz tudo de uma vez, tá? Se quiser fazer separado, depois multiplicar por 2, tanto faz. A mesma coisa lá do cubo, mas precisa multiplicar porque o volume será 2 vezes maior, porque são 2, certo? Bom, dito isso, agora a gente finaliza o cálculo, que é o volume do refrigerante, que eu abreviei pelo VR. Então, o que significa? Se tudo vai estar dentro do copo, então a soma do volume do refrigerante mais o volume dos cubos de gelo mais o volume da rodela de limão será igual ao volume do copo, que é o volume total, certo? Só que a gente tem 4 volumes aí, né? 4 variáveis, certo? A gente calculou a primeira, que foi o volume do copo, que eu chamei de VC, a segunda, volume do gelo, que eu chamei de VG, e a terceira, volume do limão, que eu chamei de VL, certo? Então, o que falta aí? Falta só o volume do refrigerante. Então, se a gente somar os 3 volumes dá igual ao volume do copo, então eu deixei indicado aqui, ó, o VC você vai colocar o volume do copo, que é o primeiro cálculo. O VR, que é o volume do refrigerante, a gente não sabe, mas é justamente o que o exercício pede. Quantos centímetros cúbicos de refrigerante pode colocar dentro desse copo. O VG você vai calcular no segundo item, certo? E o VL é o terceiro item. Ou seja, aí tem 4 variáveis. Nos cálculos de volume que você vai fazer, você vai calcular 3, vai sobrar uma só. Ou seja, aí é a equaçãozinha de primeiro grau, certo? Então, os números, você vai juntar número com número, vai sobrar só uma letra que eu chamei de VR, que é o volume do refrigerante. Calculando isso, você já vai encontrar a resposta, certo? Então, esta é a proposta para a aula de hoje. Aí vocês façam o exercício, qualquer dúvida já sabe os caminhos a fazer. Eu aconselho vocês a realizar todos esses exercícios para depois fazer a atividade lá da AP, porque é referência, né, essa lista e também as aulas que foram feitas tanto no Centro de Mídia quanto as aulas adicionais de matemática, certo? Um abraço a todos, até!